Fala pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. Sejam bem-vindos. Trouxe um tema bem interessante para a gente discutir aqui, que é o treinamento em casa. Como é que a gente faz para otimizar nossos resultados treinando em casa, mesmo sem ter nenhum equipamento, mesmo sem ter nenhum peso externo. Bem simples. A gente vai elencar algumas variáveis aqui que sejam necessárias para a gente resultar em ótimos benefícios e ótimos resultados, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que a intensidade é o segredo, é a chave para a hipertrofia. Por quê? Muita gente me diz o seguinte, que intensidade é a carga, de forma vaga, porque a intensidade não é somente a carga. Segundo o Gentil 2011, nos mostrou o seguinte, que é a alteração aguda que o treino promove no equilíbrio do sistema dentro de uma determinada unidade quantitativa. Então isso relaciona-se com cadência, amplitude, carga, intervalo, método de treinamento, estado atual do organismo, genética. Então todas essas variáveis são a intensidade. Então precisa ser devidamente equalizadas, né? Todas essas variáveis precisam ser bem equalizadas e ajustadas de acordo com a individualidade biológica de cada um. Falando nisso, vamos começar pelo estado atual do organismo. Por que isso tem a ver com a intensidade? É simples. Se você tem o seu sistema hormonal todo regulado, se você tem o intestino funcionando, se você tem o seu sistema metabólico ok, todo o esforço que você fizer, todas essas variáveis vão ser devidamente ajudadas. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você tem o seu organismo funcionando bem, então você é um certo candidato, você é um ótimo candidato a ter resultados ótimos, tá? Porque tudo começa por aí. E aí eu entro a falar da genética. Veja bem, esse é um indivíduo que tem uma predominância característica como um ectomorfo, por exemplo. Talvez um treino com altos volumes e altas intensidades não seja adequado para promover grande massa muscular, porque ao invés de ajudar, pode prejudicar ao indivíduo com essa característica genética. Por estar fazendo volume demais o suficiente, por ter a intensidade demais o suficiente. Então, dose e resposta é algo que precisa sim ser calculada e de acordo com cada indivíduo. Não é uma receita igualmente uma dieta. Então, treino precisa ser ajustado individualmente. Vamos para o próximo passo, que é a cadência do movimento. É o mesmo que a velocidade do movimento. Cientificamente falando, Creme 99 diz o seguinte, que a fase do movimento está relacionada restritamente com o estímulo que é gerado. O que isso quer dizer? Que a fase concêntrica e isométrica está relacionada com o estímulo predominante metabólico. Já a fase excêntrica tem a relação predominantemente com o estímulo tensional. De forma prática e objetiva, de forma bem simples, o que isso quer dizer? Que já que a gente não tem aparelho em casa, já que a gente não tem cargas externas, qual é a atitude viável, qual é a estratégia viável para que a gente consiga otimizar o resultado? Simples. Faz um movimento com uma velocidade controlada, com a cadência controlada. Eu coloquei aqui 2 zeros para explicar para você o que é isso. É o seguinte, de forma prática, você vai fazer um agachamento, por exemplo. Então você precisa fazer um agachamento com 2 segundos para descer e 2 segundos para subir. Esse controle de velocidade é o que vai gerar um aumento de tensão no músculo. Por que aumento de tensão? Não necessariamente aumento de tensão, mas aumento do tempo de tensão sobre aquela musculatura. Então, quanto maior for o tempo de tensão, quanto for maior o tempo que você estiver tensionando o seu músculo, mais resultado você vai gerar, principalmente em relação à hipertrofia. Então, já que não tem carga, já que não tem equipamento, então faz um exercício mais controlado. Vamos para o próximo item. Carga. Será que a carga realmente é necessária ou não? Eu gosto desse estudo, o seguinte,
que pegou 18 homens sem experiência nenhuma, então 18 homens sem treino, sem nada, com o tempo de 10 semanas de treinamento. E foi dividido em 3 grupos. O primeiro fazia uma série com 80% de 1RM, o outro 3 séries com 30% de 1RM e outro com 3 séries com 80% de 1RM. Para quem não sabe o que é 1RM, quer dizer uma repetição máxima. Então, empiricamente falando, para se ter mais resultados de hipertrofia, seria aquele grupo que treinou 3 séries com 80% da carga. Isso empiricamente falando. Só que estamos aqui para mostrar para vocês a verdade. Então vamos ver aqui o que foi que aconteceu com o resultado desse estudo. Veja bem. Então, nas 3 situações, uma série com 80%, 3 séries com 30%, 3 séries com 80%. Simples, meu querido. Os 2 grupos que fizeram 30% e 80% tiveram resultados similares. Ou seja, treinar com pouca ou muita carga gerou o mesmo resultado hipertrófico. Só que tem um porém na história. Todas as variáveis foram equalizadas, é claro. Não basta só você aumentar e diminuir carga. Você precisa ajustar e dosar todas aquelas variáveis da intensidade. Ok? Então não há essa preocupação. Então está mais que comprovado que treinar em casa, se você consegue gerar pelo menos 30% de 1RM, você vai ter resultado bem similar a treinar 80% de 1RM, como treinava na academia, por exemplo. Em relação à amplitude do movimento, que é isso? A gente relaciona com o nível de flexibilidade, sim. Esse estudo aqui mostra o seguinte, que amplitude, que é movimento angular realizado pelas articulações, limitados pela morfologia natural e sem possibilidade de incorrência de lesão. O que isso quer dizer? Que a gente vai ver qual foi o grupo que gerou mais resultado, o grupo que fez com amplitude maior ou o que fez com amplitude menor. Mas antes disso, eu quero deixar uma coisa clara. Você precisa sim respeitar sempre o seu limite articular, seu limite de flexibilidade. Se você faz um stiff e só consegue abaixar até o seu joelho, não tente ficar forçando para passar, principalmente quando se treina com alguma carga. Faça um treino de flexibilidade, tá? Separado, isolado, para que melhore sim sua flexibilidade e aí aos poucos você vai aumentando com segurança a amplitude do exercício. Então lembre, mantenha sempre a segurança do exercício, respeitando a sua amplitude de flexibilidade articular, tá ok? Então vamos ver quem teve mais hipertrofia. Esse estudo mostrou uma amostra de 40 sujeitos treinados dessa vez, porque possa ser que você tenha dito aí, mas em pessoas que não treinaram, qualquer resultado é resultado. Então vamos ver aqui um resultado com 40 pessoas treinadas. Treino 2 vezes por semana, um total de 10 semanas. Então um grupo fez amplitude total, outro grupo fez amplitude parcial e o terceiro grupo não fez nada. Então, empiricamente, a gente costuma dizer, treina com mais carga, dá mais hipertrofia. Faz isso, acontece aquilo. Não é base do achismo, não. A gente precisa ter respaldo científico. Ser tudo, até o mínimo detalhe, precisa ser baseado em evidência. Em evidências concretas científicas. Então vamos lá ver o que aconteceu com esse estudo da amplitude. O grupo que fez amplitude parcial teve mais força. O grupo que fez amplitude total teve menos força. O exercício, esqueci de mencionar, foi a rosca Scott, tá? E por que isso? É claro e obviamente que o grupo que fez amplitude reduzida teve mais força, porque quanto menor for a amplitude, mais curto for o movimento, mais carga você consegue utilizar. Então, por isso que o grupo que fez amplitude menor teve mais forças. Isso é fato. E o grupo que fez amplitude maior teve menos força. Por quê? Porque se usou menos carga. Então, a gente só gera mais força fazendo força. Isso é fato.
Não é como a hipertrofia, que a gente consegue ter hipertrofia com pouca carga ou muita carga, tá? Vamos ver em relação, já que a gente está falando de hipertrofia, vamos ver em relação à hipertrofia o que aconteceu com a amplitude. Pasmem. Os dois grupos, o grupo que fez amplitude total e amplitude parcial, teve o mesmo resultado, não teve diferença significativa em relação à hipertrofia. Então, volto a dizer, treinar com amplitude maior ou menor vai gerar o mesmo resultado hipertrófico. Lembre-se, mantenha a segurança do exercício. Respeite o seu limite de flexibilidade, respeite o seu limite articular. Tá ok? Vamos para o próximo passo, para ficar bem simples e bem resumido aqui, que é o tempo de descanso entre séries. Tem esse estudo aqui de Schofield e colaboradores, nos mostrou que treinos durante 8 semanas, utilizando de 1 a 3 minutos, gerou-se hipertrofia. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque os grupos que fizeram com descanso de 1 minuto gerou 6%, e os grupos que fizeram 3 minutos gerou 9,4% de hipertrofia. Então quer dizer, todo treino eu vou colocar 3 minutos e vou ter 9% de hipertrofia. Calma aí. É necessário que seja levado em consideração todas aquelas variáveis da intensidade que a gente falou, tá? Então não esqueça disso, não esqueça. Só que tem um porém aqui e uma dica que eu digo. Quanto maior for o estímulo, quanto mais pau for seu treino, mais tempo de descanso você vai ter que ter. Isso é fato. Veja bem como é simples. Você treina muito pesado, por exemplo, o peitoral, o famoso peitoral. E aí, você treina muito pesado, você percebe que mais dias você precisa para se recuperar daquele recrutamento de fibra, daquelas microlesões geradas no peitoral. Então, quanto maior for a intensidade, maior o tempo de descanso você precisa. Quanto maior for o estímulo, mais pesado for o estímulo, mais tempo de descanso você precisa. Tá ok? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a participação de todos vocês. Uma mini aula bem breve aqui, bem, né, com uma síntese bem grande aqui, só em forma de resumir, só para vocês terem a noção de como otimizar o treino de vocês. E lembrem o seguinte, respeite a sua individualidade biológica, tá? Tá aí minhas redes sociais, tá aqui meu Instagram, Mestre Treinamentos, segue lá, tem muitos posts interessantes, muitas dicas de treino, e aguardo todos vocês no nosso canal. Vai lá no link, clica para se inscrever no canal do Telegram, e você vai receber gratuitamente materiais, livros, artigos, vídeos, certo? Até participar de sorteio também a gente faz sorteio. Então, segue lá, Mestre Treinamentos, no Instagram, e participa do canal que está lá no link. Então, deixo aqui uma frase de reflexão. O que pode ser impossível para você hoje, amanhã será seu aquecimento. Então, abraço a todos e muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Até mais.